Agora, vamos falar um pouquinho sobre algo que é muito mais palpável e menos complexo do que o que a gente falou até agora. Como lidar com o medo? Vou tentar trazer algumas analogias de forma prática para você conseguir aplicar, implementar no seu dia a dia e de fato deixar essa coisinha que deixa a gente paralisado muitas vezes nas nossas decisões, a questão do medo. Tratando um pouco sobre essa complexibilidade desses assuntos que a gente trouxe até agora, o medo, ele é uma frequência. Depois abre lá, eu vou até legendar aqui essa partezinha aqui, abre lá no Google escala de Hawkins, vou deixar aqui, e você vai ver a frequência dos sentimentos que você tem durante a sua vida, durante o seu dia, a constância que você tem em cima desses sentimentos, baseados em alguns tipos de pensamentos, faz com que você vibre naquela frequência, aquela frequência te estagna ali para que você não consiga alcançar determinados sonhos, determinados objetivos. Mas esse aqui não é o ponto. O ponto é como lidar de forma prática. A gente sabe que o medo é uma frequência, a gente sabe que a gente precisa sair disso. Só que eu vim trazer aqui uma analogia legal. Trouxe pra você aplicar de fato como uma pequena atividade para desvincular esse medo que você tenha em relação a alguma coisa na sua vida, do seu dia a dia, para que você consiga de fato progredir. O medo, ele pode te pausar, mas ele não pode te parar. Se o medo estiver te pausando, a gente chama isso de ajuste. A gente chama isso de tirar um pouco desse otimismo burro, de falta de cautela, de falta de previsibilidade, de falta de organização. Então, se ele te pausar, tá numa dose maravilhosa, ele tá sendo seu melhor amigo e ele tá ali para te ajudar a impulsionar, a crescer. Se esse medo tá te parando, te impedindo de você crescer, de fazer dar certo, aí tá errado. Então, se ele tá te pausando, o que significa? Que você, todas as vezes antes de dar um passo, ele te pausa e fala, cara, vamos prestar atenção nisso aqui? Vamos ver o que tá acontecendo, vamos ver quais são os riscos, o que pode acontecer se você tomar a decisão, o que pode acontecer se você não tomar a decisão, qual que é a melhor opção. Então, isso é uma cautela, isso é importante na nossa vida, a gente deixar um pouco desse otimismo louco de simplesmente querer tomar uma decisão e agir no impulso. É importante a gente ter, sim, essa dose. Só que se esse medo ele tá simplesmente te parando e ele já vem te parando por muitos anos de você executar alguma coisa, de você fazer alguma coisa, tá errado, ele não pode estar aí. Ele é um medo que vai simplesmente te consumir, te paralisar e te impedir de prosperar, de crescer, né? O que é o medo de forma científica? Pra gente falar um pouquinho mais, pra ter fundamento que eu vou te falar aqui. O medo ele é uma falta de compreensão. Lembra lá na aula de ordem, criação e compreensão? Então, todas as vezes que eu compreendo alguma coisa, eu tiro a minha limitação. Lembra que eu dei até o exemplo de eu, como médica, fazendo uma cirurgia, enfim. Todas as vezes que eu compreendo como uma coisa funciona, compreendo o que se passa ali por trás, o que eu preciso entender, enfim, todas as vezes que eu alcanço um nível de compreensão diferente, eu perco o medo. O que é o medo? Ele é uma falta de maturidade em relação a um determinado assunto, não é um assunto amadurecido para você ter compreensão, para que você de fato consiga ter autoconfiança para executar, autoconfiança para fazer, enfim. Então, ele é uma falta de compreensão. Quando você começa a compreender, quando você começa a amadurecer aquela ideia, você começa a, de fato, ter vontade e começa a desvincular esse receio que você tem de dar tudo errado da sua vida e você começa a executar. Então, o medo ele é uma falta de compreensão. O medo ele é imaturo. Ele é totalmente emocional. Então, eu só sinto medo quando eu tô vinculada dentro de mim, dentro de uma emoção muito forte. E aquela emoção me paralisa. Então, como que eu curo o medo? Como que eu curo uma emoção? Ou com uma emoção maior ainda, ou com uma lógica, né? Então, ou com uma emoção superior para poder me carregar de adrenalina para que eu consiga ir executar,
ou com a compreensão, o que é uma forma muito mais viável, o que eu acredito, com a compreensão de como aquilo funciona para que aquilo de fato deixe de ser uma limitação para mim, como se eu estivesse tirando de fato a roupa daquela circunstância para ver todo o bastidor, tudo por trás, para que eu consiga compreender. Eu vou trazer aqui uma atividadezinha prática pra gente poder tirar nesse vídeo, nessa aula, algum medo que você tenha para você continuar aplicando na sua vida durante o tempo que você achar que é importante. Vamos lá. O medo. Vamos pegar o maior medo que você tem. Eu vou pegar aqui o medo de falar em público. O medo de aparecer nas redes sociais, enfim. Vamos supor que seja o medo de falar em público. Eu vou pegar esse medo que eu tenho e eu vou tirar ele de mim. Lembra, eu não posso usar a palavra contra mim. Eu não posso dizer eu tenho medo, né? Eu vou tirar esse medo de mim, vou transformar ele num personagem e vou deixar esse personagem horrível. O pior monstrengo horroroso que você já pôde ver na sua vida. Então, pensa só. O medo de você falar em público, o medo de você aparecer nas redes sociais, o medo de ser desaprovado, enfim, é um monstrengo horroroso que te apavorou na sua infância. Digamos que seja um lobisomem cabeludo, horrível, todo ensanguentado, com o rosto desfigurado, horrível. Ele fede, ele me dá pavor, enfim, chega a me arrepiar, credo. Enfim, pensa nesse medo. Se ele é seu, se você convive com ele todos os dias, você precisa, se você tá basicamente morando, lidando, tendo que arcar com ele todos os dias, você precisa dormir com ele também, né? Então, se eu sou casada, eu preciso todos os dias dormir ao lado do meu marido, porque ele é a pessoa com quem eu escolhi dividir minha vida. Você está dividindo a tua vida, dividindo o teu sonho, dividindo a cadeira onde você senta com esse monstrengo. Você dorme ao lado desse monstrengo, esse monstrengo te abraça e quando você acorda todas as madrugadas, você acorda com esse monstrengo todo ensanguentado, nojento, com o rosto desfigurado do seu lado. O divórcio que você vai ter desse monstro, dessa coisa horrorosa que todos os dias te mancha de sangue, sabe-se lá de onde ele pega esse sangue, sabe-se lá de onde que ele tira aquela sujeira, aquela coisa horrorosa que ele é. Ele traz pra ti, ele te suja, ele te mancha. A única forma de você se divorciar dele é fazendo exatamente aquilo que ele teme que você faça. Porque o medo não é seu, é ele, certo? Ele não é seu, ele não está dentro de você, ele é alguém. Você, pra se divorciar desse medo, você precisa fazer. Então, a única forma de você tirar esse medo da sua vida, dele não dormir mais com você, dele não te manchar, dele não te sujar mais, é você aparecer nos stories e falar. A única forma de tirar esse monstrengo da sua vida é você ir ao público, abrir a boca e começar a fazer dar certo. Então, é muito mais viável, é muito menos apavorante e aterrorizante pra mim falar em público do que ter que dormir todos os dias com um monstrengo. Do que ter que dormir todos os dias com algo que me mancha, que mancha a minha vida, que suja, que me dá pavor, que eu olho, o rosto tá todo rasgado, desfigurado. É muito menos apavorante eu fazer aquilo que é uma limitação simples pra mim do que eu fazer isso todos os dias, do que eu dormir com aquilo todos os dias. Isso quando a gente traz pra teoria, a gente vê que a sujeira que esse monstro causaria, que esse medo causaria, é algo que vai te paralisar, é algo que vai te sujar, é algo que vai te manchar e, consequentemente, vai manchar a tua frequência vibracional, vai manchar lá a escala de Hawkins que você deveria estar escalando e vai te deixar paralisada naquele casamento com aquele monstrengo que fica lá naquele cenário de medo. Então, você precisa divorciar desse horroroso. Você não pode dormir mais do lado dele, você não pode levar ele pra cama, você não pode sustentar e alimentar esse monstro todos os dias. Você precisa se libertar disso. Então, foi uma atividadezinha analógica pra gente poder conseguir desdobrar algum tipo de pensamento diferente. Foi assim que eu desbloqueei muita coisa relacionada à escassez na minha vida. Foi quando o Pablo Marçal falou uma época, quando eu tava fazendo o pior ano, ele disse que a escassez era uma velhinha que subia
que não me deixava subir o prédio em que eu era dona. Então, todas as vezes que eu ia pro próximo andar, ela tava lá falando: não, mas você não pode subir, enfim, isso aqui vai ser muito caro pra você subir. Enfim, eu usei o mesmo tipo de fundamento, de analogia, para que você conseguisse trazer todas as vezes que você pensasse. Todas as vezes que você pensar, no caso, né, num medo que você tem, alguma coisa que te impede de fazer a tua vida crescer, de fazer ela dar certo, você de fato trazer essa mesma ideia. Cara, é melhor eu fazer do que eu levar esse monstro pra cama todos os dias. Do que eu dormir com ele abraçado e amanhecer ensanguentada, suja dele todos os dias, porque ele me machuca, porque ele não me faz bem, porque ele me impede de alcançar o meu cenário. O medo vai te parar só se ele estiver na sua frente. Faz o seguinte, pega ele, coloca atrás e corre. Faz isso. Se você não consegue se divorciar dele, se você não consegue, se ainda não faz sentido, se ainda não tem, você não tem forças para emocionais, forças para poder conseguir fazer, de lidar, de superar isso, tira ele da sua frente, coloca atrás e corre dele. Ele na sua frente te paralisa, ele atrás te impulsiona. Faz isso. Lide com o medo de forma correta, se divorcie dele, se liberte do que te impede de crescer.